E aí, meus amigos, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Brutus Motorsports. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês falando sobre pressão de óleo, sistema de lubrificação aqui no meu carro, no Fiesta, motor 2.0 Duratec aspirado. Vou falar nesse vídeo aqui, ó, vou abordar os temas aqui nesse vídeo. Mostrar como é que é o sistema de lubrificação aqui rapidamente do motor Duratec do meu carro. Vou mostrar aqui para vocês como é que é o comportamento da pressão do óleo em função da temperatura e da rotação do motor no meu carro, né? Tudo baseado no meu carro, todos os testes sobre o meu carro. Mostrar o teste aí com o tempo de subida da pressão de óleo em função do tempo que o motor ficou desligado, tá? Vou mostrar um comparativo de pressão de óleo em marcha lenta e em aceleração total no dinamômetro com duas marcas de filtro de óleo aqui que eu fiz, mesmo óleo com dois filtros diferentes. Vou mostrar um teste de influência da rotação na pressão de óleo com motor frio, também aqui no meu carro. Vou mostrar um teste bem legal aqui de comparativo de performance do motor no dinamômetro em função da pressão e temperatura do óleo, tá? Sem mudar nada na calibração, a potência muda ou não quando a gente muda aí a temperatura e a pressão do óleo. Vou mostrar para vocês. E vou mostrar também um comparativo e uma dica, né, de procedimento de teste em dinamômetro com o objetivo de ter consistência nos resultados, principalmente para motor aspirado, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu fui ao dinamômetro 2 dias diferentes com o meu carro, fiz procedimentos diferentes de acerto do carro e vocês vão ver o que vai dar de diferença, é grande a diferença e isso faz muita diferença no procedimento que você faz para você ter os resultados consistentes ali do que você está alterando, se está ganhando, se está perdendo. Então vocês vão acompanhar aí comigo. Bom, pessoal, falando aqui um pouco sobre o sistema de lubrificação aqui do motor Duratec e também serve para quase todos os motores aí, que a ideia é a mesma, né? O motor Duratec ele tem aqui uma bomba mecânica, é um sistema completamente mecânico de lubrificação. Essa bomba são duas engrenagens aqui dentro. Ela é tocada pelo virabrequim através dessa corrente aqui, é uma corrente só para a bomba de óleo. Aqui é o virabrequim, tem uma corrente dupla, uma vai para o comando de válvulas lá em cima e outra corrente aqui para a bomba de óleo. Ele tem um guia aqui e um tensor automático aqui nessa correia, na corrente, desculpa. Então a bomba de óleo aqui, completamente mecânica, e tem uma mola, igual a todas as bombas de óleo, uma mola que regula a pressão máxima aí do sistema, que é uma mola de bypass, né? Quando a pressão do óleo consegue vencer a força da mola, ela empurra um pistão e começa a fazer, a retornar a quantidade de óleo para o próprio cárter para limitar a pressão de óleo. Esse é o funcionamento básico aí, é tudo mecânico nesse motor, o motor é antigo. Hoje já existem motores mais modernos, né? Porsche, BMW, até Honda Civic, esse último que eu trabalhei, tem um controle eletrônico da pressão de turbo. Então esse bypass aí muitas vezes é controlado, ou então tem alguns que alteram as engrenagens, enfim, tem um controle eletrônico na pressão de óleo, que também é legal. Mas no caso dos nossos motores mais antigos aqui é isso. Eu coloquei alguns dados aqui desse motor, do manual desse motor do Duratec. Então ele tem uma capacidade de óleo aqui, eu coloquei os mais relevantes aqui para capacidade de óleo aqui de 4,3 litros, que é uma boa capacidade para o motor, né? É, temperatura máxima que eles admitem nesse óleo é de 150 graus. A pressão mínima de óleo na marcha lenta é 1,1 bar. E tem que tomar cuidado que a marcha lenta desse carro originalmente é bem baixa, em torno aí de 750 RPM, entre 750 e 800 RPM. Então 1,1 bar. E o óleo que eles recomendam, e é o que eu uso, é o 5W30 e eu sempre uso da Motorcraft aqui, que é o óleo original da Ford aí, é, que atende às especificações que eles pedem, e o meu motor também não tem grandes preparações, né, que justifiquem um óleo diferente, ou o uso do carro é um uso normal de dia a dia aqui, não é pista, não é arrancada, não é nada disso. Então, eu uso o óleo original mesmo, tá? Aqui embaixo eu coloquei aqui, depois vocês vão ver, que é a pressão de abertura da válvula de alívio aí de pressão, né? Que, que eu falei da válvula que fica montada na bomba de óleo ali para limitar a pressão. Aqui no meu caso, ela limita aqui em 500 kPa, que é 5 bar, mais ou menos 50. Então, entre 4,5 kg e 5,5 kg
é aonde a mola abre e limita a pressão de óleo, tá? Bom, para fechar aqui, os maiores fatores que influem na pressão de óleo aqui, que a gente consegue ver facilmente. Claro, a pressão de óleo, ela é dada por um monte de folga do motor, né? Então, as folgas dos mancais, de tucho, de várias coisas aí, que fazem a pressão de óleo ter o valor que ela tem. Agora, lógico, ela é limitada para cima pela válvula do bypass ali, e os dois fatores que mais fazem variar a pressão de óleo é a rotação do motor, obviamente, porque a rotação do motor é a rotação da bomba de óleo, né? Tem uma redução aqui, mas a bomba de óleo gira em função, gira pelo virabrequim, então em função da rotação do motor, a rotação da bomba de óleo, e isso faz variar muito a pressão. E a outra coisa é a temperatura, né? A temperatura do óleo também faz alterar muito a pressão do óleo. Então esses são os dois fatores principais aí que fazem alterar a pressão de óleo, a rotação e a temperatura. Claro que motor mais folgado, mais desgastado, com mais folga, vai ter uma pressão de óleo um pouco mais baixa, a viscosidade do óleo muda e tal, mas digamos que estamos tudo igual, igual no meu caso aqui. Mesmo motor, mesmo óleo, tudo o mesmo carro, tudo igual. O que mais faz variar a pressão de óleo é a rotação do motor e a temperatura do óleo, tá? Bom, então sabendo disso, eu vou caracterizar aqui como é que a pressão de óleo como é que ela se dá aqui no meu motor, né? Então essa aqui é a curva da relação da pressão de óleo em função da temperatura do óleo. Como é que eu fiz isso, né? Eu liguei o motor frio e deixei ele esquentar parado em marcha lenta até a temperatura chegar no máximo ali que é possível em marcha lenta com ele parado, né? Eu liguei aqui, provavelmente 26 graus aqui, ó. Aqui no eixo X eu tenho a temperatura do óleo, aqui no eixo Y a pressão de óleo, na curva azul, e aqui à direita eu coloquei a rotação do motor, porque quando o motor está frio, a rotação é um pouco maior aqui, ó, em torno de 1.500 aqui a minha marcha lenta, aí rapidamente aqui em 35 ela já chega próximo de 1.000, e lá quando está o motor mais quente, eu caio um pouco eu estou trabalhando aqui 870 RPM, tá? Então tem uma pequena variação da rotação, não é rotação completamente fixa aqui, mas dá para ver aqui o comportamento da pressão de óleo do meu motor em função aí da temperatura do óleo, né? Claro, quanto mais quente a temperatura do óleo, menor a pressão de óleo, né? Então o meu começa aqui 5,7 kg, 5,8 kg ou bar, e aí vai caindo à medida que a temperatura do óleo aquece, e aqui em marcha lenta 870 RPM, que é a minha marcha lenta, eu tenho aqui 1,3 bar. Então tá legal, se eles lembram lá que eles falam que o mínimo é 1,1. Então tá ok, e essa é a curva característica aí da pressão em função da temperatura do óleo no meu motor aqui. Outra curva para conhecer o meu motor também, né, é a relação da pressão de óleo em função da rotação que eu falei com vocês, né? Então, primeiro eu mostrei a temperatura, agora a rotação. Esse aqui foi tirado em dinamômetro, uma puxada aí de 2.000 RPM até 7.000 RPM. Aqui eu tenho duas temperaturas de óleo, que é bem legal. Então, ó, a pressão do óleo em azul com o óleo a 92 graus e a pressão do óleo em laranja com o óleo a 75 graus. Novamente, quanto mais quente o óleo, mais baixa a pressão. Dá para ver aí direitinho como é que a pressão sobe. E aqui é legal o seguinte, percebe que lembra aqui, ó, sistema de lubrificação, a válvula limita, o bypass abre em mais ou menos 5 bar aqui, ó. Olha que legal, dá para ver aqui certinho, ó, 5 bar. Tá vendo que essa curva vem linear aqui, ó, subindo, subindo, subindo. Imagina que ela fosse reta, ela ia continuar subindo aqui, ó, loucamente. Só que aí a válvula do bypass abre, aí percebe que a inclinação da curva muda, ó. Ela vem subindo, muda, a válvula abre, ela muda essa inclinação mais baixa aqui, terminando aqui em 6,6 quilos, mais ou menos. E a mesma coisa na temperatura do óleo mais quente, ó. Aqui ó, em 5, ela para de ter essa inclinação mais brusca e diminui a inclinação quando a válvula do bypass abre e limita aí a pressão de óleo. Então ela vem subindo mais devagarzinho aqui até o final do giro. 6,1 bar aqui a 92 graus. Legal?
Então a gente já conhece aí como é que o meu motor se comporta com a pressão do óleo em função da temperatura e também da rotação do motor. Bom, vamos lá, outro teste aqui. Esse é mais de curiosidade mesmo. É um teste de subida de pressão de óleo em função do tempo que o motor ficou desligado. Então, o teste em azul, eu fiquei com o motor desligado durante 12 horas. Então, eu cheguei, sei lá, 8 horas da noite, desliguei o carro e 8 horas da manhã no dia seguinte eu liguei o carro. Então, aqui em azul, ó, dá para ver que as duas partidas, tanto o teste em azul quanto em vermelho, a rotação sobe junto, ó. E aí, só que a pressão de óleo aqui no em azul, ela sobe mais rápido, 2,2 segundos até o momento que ela estabiliza. E outro teste, deixando o carro 7 dias desligado, uma semana desligado, é o teste em vermelho, que aí dá para ver, ó, o giro sobe junto, só que a pressão de óleo demora mais para subir e estabilizar. Essa diferença é só meio segundo, é um teste de curiosidade mesmo que eu fiz. Essa diferença é só meio segundo, mas mostrando aí que com mais dias, né, o óleo desce mais para o cárter e aí ele demora um pouco mais para a pressão subir. Curiosidades aqui. Bom, pessoal, agora vamos ao comparativo aqui dos dois filtros de óleo, né? O filtro de óleo da marca Vega e o filtro de óleo da marca Motorcraft. O primeiro que eu usei foi da Vega, logo que eu comprei o carro, porque eu comprei o carro em outra cidade e não tinha as marcas que eu gosto, então eu coloquei o da Vega. Até algumas pessoas me falaram aí no Instagram, cuidado com a marca Vega e tal. Eu nunca tive problema nenhum, vou mostrar para vocês aqui o resultado. E aí agora, essa última troca de óleo, eu coloquei da Motorcraft, que é original, filtro de óleo, que é feito aí, né? Motorcraft é só a marca, né, da original da Ford, mas ele é fabricado pela Techfill, tá? Então aqui, ó, é uma puxada em dinamômetro, com os dois óleos, com os dois filtros, desculpa. O óleo é o mesmo, o óleo é Motorcraft nas duas vezes, eu só troquei o filtro de óleo. Em azul, o filtro Vega. Então aqui, ó, essas duas linhas juntinhas é a rotação do motor. Consegue perceber que aqui em alto giro aqui, ó, tem uma tendência da azul estar por cima da vermelha, ó. O giro um pouquinho maior, isso indica mais potência. Geralmente aqui, ó, em torno desse valor, porque para baixo elas estão coladas, uma igual a outra, é o mesmo dinamômetro, mesmo carro, tudo igual. E aqui, ó, essa outra curva aqui são as pressões de óleo. Dá para ver que a pressão de óleo aqui no Motorcraft em vermelho, ó, ela é maior aqui a partir de 5 bar, né? Que aqui eu não sei a rotação exatamente, teria que estar no software aqui da injeção. Provavelmente aqui em torno de, sei lá, 3.500, 3.500 RPM, por aí. Se aqui tem 7.000, em torno de 3.000 RPM aqui. Ele dá um ganho de pressão de óleo, o filtro da Motorcraft, tá? E aí depois é que eles se juntam de novo. E essa diferença aqui é em torno de meio que, não dá meio quilo não, é 0,3 bar de pressão a mais. E aí, o que eu deixei esses dados todos aqui só para mostrar que os testes são bem iguais às condições de teste, né? Então, por exemplo, temperatura da água do motor aqui é 87, esse também é 87, porque são dias diferentes, né? Aqui, tá vendo? Um foi em junho e outro foi em agosto. A temperatura da água igual, a pressão atmosférica igual também, ó, 94,4 kPa, 94,4 kPa. O ponto de ignição é o mesmo, o mapa é o mesmo, é o 32 graus, aqui 32 graus. Temperatura do óleo a mesma, ó, 90 graus. Aqui, ó, 89,3, mesma temperatura de óleo. Agora tem uma diferença, a sonda também é a mesma, 0,95, 0,85, 0,84, é praticamente a mesma. E tem uma diferença nos 2 dias da temperatura ambiente. Aí é coisa que eu não consigo controlar, né? Temperatura ambiente nesse dia aqui com o filtro da Vega, em azul, 26,5 graus, temperatura ambiente. E a temperatura ambiente nesse dia aqui, ó, 22,5. Então tem diferença de 4 graus mais frio para o teste com o Motorcraft. Então, teoricamente, ajudaria a ganhar um pouquinho de potência no Motorcraft aqui, né? É, mas a temperatura do ar, né, admitido, isso se reflete na temperatura ambiente, se reflete na temperatura do ar admitido no motor. Então, o dia mais quente aqui, ó, a temperatura do ar 31 graus, e o dia um pouco mais frio, a temperatura do ar 29 graus. 2 graus só de diferença também não vai mudar grandes coisas. Mas aqui, ó, o pico de potência tem aqui 4 cavalos, quase 4 cavalos a mais para o filtro da Vega.
Interessante, né? Por quê? Porque o filtro da Vega dá menos pressão. E você tem que lembrar, quanto mais pressão de óleo, mais força o motor tem que fazer na bomba de óleo. Então rouba mais potência do motor. Então, aqui está mostrando que com a pressão de óleo um pouquinho mais baixa aqui, ó, porque muitas vezes a gente fica querendo, eu quero muita pressão de óleo, eu quero muita pressão de óleo, mas depende, né? Se você quer estar brigando por potência, a pressão de óleo mais baixa ajuda, né? Porque rouba menos potência pela bomba de óleo do motor, né? Então aqui está mostrando isso aí. Tem um outro teste que eu vou mostrar para vocês aqui adiante que também mostra isso. Bom, aqui um teste de partida fria e aquecimento do motor, com dois mapas diferentes que eu fiz, mudando só a rotação do motor com a temperatura baixa. Então, esse teste em vermelho aqui, eu mantive a rotação da marcha lenta quando frio mais alta, em torno de 1.400 RPM aqui, ó, dá para ver que ela está mais alta, e o azul mais baixo aqui, em torno de 1.100 RPM. Quando o motor está frio aqui, ó, 27 graus, 30 graus, tá vendo? E aí, essa diferença de rotação, olha o que refletiu na pressão de óleo aqui, ó. Subiu de 4,2 para 5,2, subiu 1 kg de pressão de óleo com 300 RPM a mais aqui na rotação com motor frio, tá? Então é uma característica aqui, ó, do motor, tá? Alterando a pressão de óleo em função da temperatura pela rotação, né? Então, aqui basicamente com a mesma temperatura, eu tenho mais pressão de óleo porque eu tenho uma rotação do motor maior. Só para caracterizar essa diferença aqui, tá? Bom, pessoal, aqui mais um teste aí de dinamômetro, influência da temperatura e da pressão de óleo na performance do motor, né? Complementando aquele outro teste que eu mostrei para vocês do filtro de óleo. Lá eu mudou a pressão do óleo por causa do próprio filtro de óleo, né? Porque a temperatura do óleo era a mesma. Aqui, o que que eu fiz? Eu dei algumas puxadas no dinamômetro, depois eu parei, eu desliguei o motor e deixei uns 15 minutos desligado com o ventilador do dinamômetro ligado. Então, para esfriar o motor. E aí eu esfriei aqui, ó, a temperatura do óleo de 89, caiu para 76 graus. Então aí 13 graus a menos a temperatura do óleo. Lógico, quando a gente resfria a temperatura do óleo, a pressão de óleo sobe. Então aqui, ó, eu deixei aqui alguns outros parâmetros, mas a pressão de óleo subiu de 5,9 para 6,3, 6,4. Então, diferença aí de 0,4 quilos, vai. E aí dá na puxada toda, tá vendo aqui, ó, essas duas curvas aqui, ó, são as de pressão de óleo. Com o óleo mais frio, em vermelho, a pressão do óleo sobe aqui, ó, a pressão do óleo é mais alta do que em azul, que a temperatura do óleo é mais alta, 89, a pressão do óleo caiu. E isso se refletiu na potência, eu não mexi em nada no mapa. Potência máxima aqui, ó, com a temperatura do óleo mais quente, porque a pressão do óleo é mais baixa, rouba menos potência do motor, sobra mais potência disponível. Então aqui, ó, subiu 6 cavalos na roda só pela essa diferença de pressão de óleo, né? A pressão de óleo é uma consequência da temperatura do óleo, né? Aqui só mostrando alguns outros parâmetros, temperatura do ar, né? Admitido 25 contra 28 e temperatura da água do motor 83 para 87. Lógico, né? Aqui eu esfriei o motor com o ventilador, então aqui ficou um pouquinho mais frio, que tenderia a temperatura do ar ganhar, mas a diferença é muito pequena perto da diferença da pressão do óleo. Ou seja, realmente a bomba de óleo rouba um tanto de potência do motor ali. Então, mantendo uma pressão de óleo mais baixa, você tem mais potência, com o óleo mais quente aí, né? Então, mostrando isso aqui, esse teste no dinamômetro. Bom, pessoal, agora falando um pouco sobre consistência de resultados e procedimentos de teste no dinamômetro, eu fui 2 dias diferentes no dinamômetro e eu fiz 2 procedimentos diferentes durante o meu acerto do meu carro aqui. E isso eu tive um reflexo muito grande nos resultados, né, do dinamômetro. E aqui, no meu caso do meu motor, como um motor aspirado, um motor praticamente original, para você arrancar a potência dele é uma luta, é suado. O motor aspirado é suado. Você mexe, 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 ganha 1 cavalo, 2 cavalos. Principalmente quando o seu mapa já está bom aqui. No meu caso, o mapa já está bem legal, já está bem otimizado.
Eu não consigo chegar lá, vou ganhar 4 cavalos do nada aqui, só mexendo em ponto, ou fase, ou lambda. Quando você já está no ponto bom, você não consegue ganhar mais. Então, se você vai com o carro para o dinamômetro e lógico, o dinamômetro tem que ter uma boa repetibilidade, né? Ou seja, você dá várias puxadas e ele dá sempre o mesmo valor. Se você dá várias puxadas e o valor começa a oscilar muito, preste atenção na sua temperatura do óleo e na pressão do óleo, porque esse gráfico aqui que eu fiz, ó, são várias puxadas, né? Uma, duas, três, quatro, são 5 puxadas aqui que eu fiz com um procedimento que eu ligava o carro, dava a puxada, acabou a puxada, eu desligava o carro, desligava o ventilador do dinamômetro, e aí eu ia baixar o log, ia fazer as alterações e tal, fiz as alterações, sei lá, 2, 3 minutos parado, gravava o mapa, ligava o carro de novo, ligava o ventilador do dinamômetro e puxava de novo. Esse procedimento não é legal. Por quê? Porque cada hora você fica com um tempo com o carro desligado, você está mexendo alguma coisa no mapa, ou você está baixando log, ou você está conversando com alguém, enfim, o tempo que você faz entre as puxadas é às vezes diferente. E aí, cada hora que você liga o carro para dar a próxima puxada, a temperatura e a pressão do óleo é diferente. Então, olha aqui que interessante. Várias puxadas, né? Aqui, ó, em vermelho a temperatura do óleo mais alta, depois em verde um pouco mais baixa, em azul um pouco mais baixa, laranja e roxo aqui, ó, variando entre 71 e 91, variando 20 graus na temperatura do óleo. Olha como é que variou a pressão do óleo. Claro, né? A temperatura do óleo mais baixa em vermelho, mais alta em vermelho, pressão do óleo mais baixa em vermelho. Temperatura do óleo mais baixa em roxo, pressão do óleo mais baixa. Então, com certeza, essa puxada em roxo aqui, que é a pressão do óleo mais baixa, mais alta, desculpa, deu menos potência, porque a bomba de óleo está roubando mais potência do motor. E essa temperatura e essa puxada aqui em vermelho, com a temperatura mais alta e a pressão mais baixa, provavelmente é a que deu mais potência. Tudo bem, essa diferença aqui pode ser 2, 3 cavalos, mas num motor aspirado, quando você já está muito acertado e você quer tirar o pelo do pelo, isso pode te atrapalhar ali na repetibilidade, na consistência dos dados. Eu vou mostrar para vocês quando eu fiz no outro dia várias puxadas seguidas, sem desligar o motor e sem desligar o ventilador. Olha só a diferença. Tá aí, ó, pessoal. Olha a diferença. Nesse dia aqui, tem várias puxadas aí também, ó, 5 puxadas. Eu, entre as puxadas, durante o tempo que eu estava baixando o log, alterando o mapa ou fazendo alguma coisa, eu não desliguei o carro, deixei ele em marcha lenta e deixei o ventilador do dinamômetro ligado. Olha só a consistência dos resultados. Isso aqui, ó, é a minha temperatura do óleo, ó. Ela oscilou aqui, ó, quer ver, ó? 85, 84, 85, 86, 86. Então ela oscilou entre o mínimo 84,2 e o maior 86,3. 2 graus oscilou entre as puxadas a temperatura do óleo. Legal, né? E aí a minha pressão do óleo não está no gráfico aqui, ó. Mas a pressão do óleo é consequência. Então a pressão do óleo vai estar muito mais próxima. Então o que a bomba rouba do motor vai ser mais próximo aqui, entendeu? Então, dessa forma, nesse procedimento aqui, mantendo o motor ligado entre as puxadas em marcha lenta, com o ventilador do dinamômetro ligado também, lógico, uma sala que tenha boa refrigeração e tal, e um dinamômetro que leia a repetibilidade seja muito boa, você vai ter os resultados muito mais consistentes para você saber se o que você está mexendo no acerto ali, ou seja, ponto, ou lambda, ou fase, o que você está testando, se deu um ganho real mesmo ou não, entendeu? Então essa é uma dica aí que eu deixo para vocês de procedimento ao fazer os testes aí no dinamômetro, beleza? Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar aí para vocês. São vários dados aí, né, e testes comparativos no meu carro aí, relacionando pressão de óleo, temperatura do óleo, rotação do motor, o que que rouba, o que que não rouba. Seria legal, claro, pegar um carro, fazer esses testes, por exemplo, com outro tipo de óleo, outra viscosidade de óleo. E eu vou fazer, na próxima troca de óleo do meu carro, eu vou comprar eu vi que tem um modelo de filtro de óleo que ele é mais comprido. Então eu acredito que a área, a superfície de contato ele seja maior, às vezes ele tem uma perda menor, né? Então esse é um teste que eu vou fazer agora na próxima troca de óleo aqui do meu carro e vou poder relacionar com esses dois
filtros que eu já tenho aqui os dados, né? Então, assim, é muita coisa legal aqui. O motor é uma máquina que tem tantas variáveis, né? Então, só para mostrar aí para vocês esses testes e comparativos que eu já fiz aí do meu carro, em dinamômetro, na injeção e tal. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Eu gosto muito desse tipo de estudo aqui, é o que eu mais gosto. E espero que vocês curtam também. Valeu, pode deixar seu like, seu comentário. Até o próximo. Obrigadão.